Graça e paz, queridos irmãos, estamos começando essa live do nosso jejum, hoje, primeiro dia, e eu estou muito feliz de voltar aqui nesse tempo com essas lives que sempre nos abençoa e sempre abençoa muitos irmãos. Glória a Deus pela sua vida que faz parte desse tempo conosco aqui na Videira Belo Horizonte. Como temos avançado. Deus tem feito coisas grandiosas. É fato que nós temos desejado mais. É fato que nós temos ansiado, trabalhado por mais presença, por mais crescimento. Mas você sabe, é sempre bom poder parar, às vezes, e avaliar e ver o quanto Deus tem feito coisas preciosas no nosso meio. As grandes conquistas que nós tivemos, tanto no meio das crianças, dos adolescentes, jovens, das famílias, né? Tem hora que nós paramos assim para ver quantas pessoas preciosas foram acrescentadas. Estamos avançando, estamos crescendo, aprendendo também. E eu fico feliz de iniciar essa live aqui. Veja a participação dos nossos irmãos que estão conectados conosco. Nós começamos ontem o nosso jejum, 21 dias vivendo a vida da igreja. 21 dias igrejando, valorizando a família da fé. E você que entrou aqui agora, seja muito bem-vindo. Vou ajustar aqui para não ficar meio torto o negócio aqui. Seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui. Me fala aí, tá conseguindo me ouvir bem? O áudio aí tá saindo perfeitamente? Eu tô motivado, e você? Tempos de jejum. Nós tivemos hoje uma oração poderosa aqui na Videira Belo Horizonte, das 7 às 8. Depois eu reuni com os pastores, terminamos a reunião recentemente agora. E eu vou falar para você, todo o tempo que nós reservamos para jejumar, para orar, para buscar o Senhor, não é tempo perdido. O que eu falei para os pastores, eu quero falar para você. Prepare-se para ter orações respondidas no tempo de jejum. Não entre no jejum de qualquer maneira. Não pense que serão dias normais, serão dias comuns. Não, serão dias especiais na presença de Deus. Ah, pastor, então é por causa do jejum? Também. Não é uma barganha que nós estamos fazendo. Mas na verdade, nós estamos aplicando a nossa fé para crer que esses dias a nossa oração será ouvida. Eu estou lançando esse desafio com você. Nós estamos começando hoje a nossa live, vai ser de segunda a sexta-feira. Amanhã eu estarei em Goiânia para uma reunião, mas você pode aguardar que meio-dia, pontualmente, eu vou estar aqui com você. Queridos, encha-se de expectativa. Pastor, mas eu já fiz outros jejum. Encha de expectativa. Nesse jejum, coisas poderosas vão acontecer. A sua fé será fortalecida. O seu ânimo será fortalecido. E você vai experimentar de resposta de oração na sua casa e principalmente na sua célula, no seu discipulado. Eu estou falando para você e você pode acreditar nisso. Deus vai te surpreender. Amém? Não tem como eu dar um abraço aqui a todo mundo que está aqui, mas eu quero que você... Voltou aqui, tem uma pausa, voltamos. Glória a Deus. Eu quero que você esteja aqui comigo nesse tempo, motivado, feliz. Coloque o seu alarme todos os dias para você não esquecer desses 21 dias, de segunda a sexta, nós estaremos juntos. O nosso jejum vai ter também programações diárias, desafios diários. O desafio de hoje é você visitar um irmão. Pastor, isso é só para os líderes? Não, para todos os membros da célula. Se você não entrou no grupo, entra no grupo, participa comigo. Hoje eu vou compartilhar com você sobre o primeiro capítulo desse livro, e eu vou mandar um resumo também para você, um livro poderoso. Essa semana eu vou trazer esse livro lá de Goiânia, sobre o propósito eterno de Deus. É preciso entender que antes da fundação do mundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já viviam uma vida em comunhão. E eles resolveram compartilhar dessa vida conosco.
Então, desde a eternidade, já havia no coração do Senhor um propósito definido. Por isso que nós chamamos esse propósito de propósito eterno. A palavra eterno significa que ele já existia antes da criação, antes de tudo. Só que é preciso entender que a obra da redenção, ela não altera o propósito eterno. Ela apenas nos coloca novamente no caminho. Tem uma ilustração muito poderosa que é colocada, e eu vou aplicar essa ilustração para você. A ilustração é a seguinte: eu tenho um alvo de ir ao shopping, correto? Levar o meu filho. Eu tenho 3 filhos, eu falo para os meus 3 filhos: olha, eu vou levar vocês no shopping, nós vamos ter um momento em família, um momento de diversão e de comunhão. Acontece que eu vou tomar banho e estou lá, deixei meus filhos lá também, para eles tomar banho e arrumar. E eles estão já arrumados. Arrumei os 3 e agora eu vou tomar banho. Nesse tempo que eu vou tomar banho, quando eu retorno, o que acontece? Um dos meus meninos foi brincar lá fora, escorregou e sujou a roupa de lama. Então, eu vou parar agora para dar um banho nele, para lavá-lo, né, para que ele possa estar limpo, para ir comigo para o shopping. Então, esse tempo, ou essa mudança que eu tive agora, dessa rota, não mudou o meu propósito. Quando o homem caiu, o Senhor então teve o propósito o Senhor então teve a redenção. Mas a redenção não alterou o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus? A ilustração é essa: o fato do meu filho ter caído, agora eu ter que parar um tempo para dar banho nele, trocar de roupa, para vestir uma outra roupa, não alterou o propósito: ir para o shopping. Da mesma forma, é preciso entender, e nesse tempo nós estamos resgatando isso, porque existem 2 coisas principais no nosso meio. Na verdade, são as coisas que nós fazemos, todas elas são importantes, mas existem 2 coisas principais: é a mensagem e a estrutura. A mensagem é que Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Nós fomos limpos, restaurados, e todos os nossos pecados foram perdoados. Cristo é a nossa vida. Tudo que nós fazemos, tudo que nós nos movemos é em prol de Cristo. É para glorificar a Cristo. Cristo é tudo em todos. Mas é preciso entender que nós temos uma estrutura. E as células do nosso meio não é um modismo. Não é algo porque é uma estratégia. Pelo contrário, nós somos uma igreja em célula por um motivo mais profundo. E que motivo é esse? Nós acreditamos que as células são um meio de expressar a igreja aqui na terra. A célula é a melhor maneira de expressarmos o Senhor aqui na terra. É preciso entender que tudo começa na eternidade. Muitos pensam que, pelo fato de se reunirem num pequeno grupo, já estão cumprindo a vontade de Deus. Mas isso não é tudo. Precisamos edificar algo que seja segundo o propósito do Senhor. Por que tem gente que trabalha em célula e não cresce, não frutifica? Porque eles não entendem o propósito da célula. Eles não entendem o propósito eterno de Deus. Aí estão fazendo por uma motivação, porque querem crescer. Outros porque talvez tenham um modelo de igreja, e nesse modelo de igreja ele não consegue ter uma grande mobilização, e ele fala: não, eu preciso ter um trabalho mais eficaz. Nós não somos igreja em célula porque é um trabalho eficaz. Nós somos igreja em células por entender que esse tipo de reunião, esse tipo de comunidade, a maneira como nós nos reunimos, elas refletem algo maior. Ela reflete Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Por isso que nós chamamos de propósito eterno de Deus. Por que eterno? Porque ele já existia antes da criação. E o Senhor quis multiplicar essa vida conosco. Era como se Deus Pai, lá na eternidade, Deus Filho e Deus Espírito, estava vivendo uma vida em comunidade. Eles decidiram: vamos repartir, vamos compartilhar essa vida. Por isso que Gênesis 1:26 diz o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhante. Então ali está muito claro que esse façamos é o Pai,
o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo viviam essa vida e decidiram compartilhar conosco. Por isso que tem pessoas que pensam que o propósito eterno de Deus é a salvação. Não é. A salvação é a correção de rota. A salvação, ela inclui, ela aparece aqui na minha ilustração, no menino que foi brincar, se sujou, aí agora eu preciso voltar, dar um banho nele, vestir uma nova veste nele para sairmos. Entende isso? Então, a salvação, ela é uma correção para que a pessoa entenda o propósito eterno de Deus. Deixa eu ler um trecho aqui do texto que isso vai ficar mais claro para você. Tomando a queda como ponto de partida, é natural que todo o trabalho espiritual seja feito em função de resgatar o homem da condenação do inferno. Evidentemente, não quero diminuir a importância da redenção, mas não podemos presumir que o propósito eterno de Deus seja salvar o homem. O homem não foi criado com o propósito de ser salvo. A salvação não é o alvo final, é apenas uma correção de rota. Ok? Correção de rota. A queda do homem não alterou o propósito eterno de Deus. O fato do meu filho e um dos meus filhos irem brincar lá fora, cair, sujar a roupa, não alterou o propósito de ir para o shopping. Da minha ilustração. Então, o propósito eterno de Deus, ele não mudou. Deus quer viver essa vida hoje, que eu chamo uma vida de plural, conosco. Essa pluralidade de Deus junto com a igreja, isso é poderoso. Entende isso? Nós precisamos entender. Então tem gente que vai para uma célula por pensar que é uma maneira que nós nos reunimos. Não! Você participa de uma célula porque quando você está junto, você está expressando a Deus. Você está expressando o Senhor. O propósito de Deus foi revelado para nós. Se quisermos descobrir o propósito eterno de Deus, nós precisamos entender que isso veio antes da criação. Então, eu sozinho consigo revelar a Deus? Não. Suponhamos que eu esteja conversando com uma pessoa por e-mail. E essa pessoa fala: Pastor Francisco, eu estou gostando demais, entrei no grupo, sigo você nas redes sociais, assisto, eu ouço as suas mensagens, mas nunca te vi e não te conheço. Não sei como que você é. Tem gente que até fala isso: nossa, eu achei que você era menor, não imaginava que você era desse tamanho. Ele só me ouvia, não tinha visto ainda, não tinha me visto pessoalmente. Mas suponhamos que essa pessoa trabalha, ela é de uma outra cidade e ela ouviu vários áudios com pregações minhas. E ela quer me conhecer. E aí nós estamos conversando por e-mail e ela marca comigo porque a empresa dela enviou ela para fazer um serviço aqui em Belo Horizonte e nós vamos nos encontrar aqui no prédio da videira. Só que o que acontece é que nesse dia eu não consegui, aí eu mando uma mensagem para ele e falo: meu irmão, eu não consegui ir encontrar você, mas estou mandando aí uma parte do meu corpo para você me conhecer. Aí ele me manda ali eu mando para ele um pedaço da minha unha, uma parte do meu cabelo. Tem como ele olhar e falar assim: nossa, ele é magro, ele é alto? Não, não tem como. Por que eu estou dando essa ilustração para você? De forma individual, todos nós somos membros do corpo. Mas quando nós estamos juntos, isso é impressionante. Quando nós estamos juntos, o corpo então é demonstrado na sua plenitude. Quando eu chego aqui, ele olha o meu cabelo, ele olha o meu olho, minha mão, eu pego na mão dele e fala: nossa, pastor, prazer te conhecer. Então, por que eu estou dando essa ilustração para você? Tem muitos irmãos que pensam que ele não é importante, que ele não é relevante. Aí ele fala: se eu faltar na cela hoje, se eu faltar no culto hoje, na verdade essa igreja nem precisa de mim. Qual que é o problema desse irmão? Ele não entendeu que ele faz parte do corpo de Cristo. Só que o corpo, na sua plenitude, os membros precisam estar encaixados. Quando nós estamos na célula, quando nós estamos reunidos
e essa reunião precisa ser no mínimo de 2 ou 3, nós juntos somos o corpo de Cristo na sua plenitude. Então é preciso nesse tempo renovar a mente, ter um entendimento que fazemos parte de uma igreja em células. E essa igreja que se reúne nas casas, essa igreja que reúne às vezes numa chácara, num sítio, numa fazenda, que se reúne no shopping, que se reúne no prédio de igreja, que se reúne numa comunhão, essa igreja, quando ela está unida, ela está, na verdade, falando de algo eterno. Ela está falando de algo, ela está, na verdade, multiplicando um tipo de vida que Deus vive. A vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou lançando mão de muita informação. Se você está entendendo, interaja comigo aí. Escreva alguma coisa aí para eu saber que você está interagindo comigo. Escreva aí um amém. Né? A Lisiane colocou aqui, somos o corpo de Cristo em sua plenitude. A Fabiane Fernandes colocou aqui, precisamos estar juntos e ligados. Coloca aí se você está entendendo. Amém, amém, amém. Juntos expressamos o corpo de Cristo em sua plenitude. Deus amou tanto esse tipo de vida, vai anotando aí, desde a eternidade, e Ele decidiu compartilhar conosco. E é preciso entender isso. Né? Por exemplo, nós temos aqui a nossa irmã Mônica, está conosco. Essa irmã é uma coluna, é membro do corpo de Cristo. Ela sofreu agora um acidente, está em casa. Mas você sabe, ela não está sozinha. Constantemente tem alguém visitando ela, mandando uma mensagem, uma oração. Ela me escreveu hoje pela manhã, pastor, eu estou sendo sustentada pela oração da igreja. Sabe o que ela está dizendo? O corpo está me protegendo, está me guardando, o corpo está cuidando de mim nesse tempo. Irmãos, nós vamos viver uma revolução nesses dias. Nós vamos experimentar de crescimento nesses dias. Eu sinto que Deus estava, e assim, permita-me falar isso aqui com um temor no meu coração, e você vai me ouvir com ouvidos espirituais. Um membro do corpo sozinho, ele não representa o corpo. É na minha ilustração, eu mandar uma parte do meu corpo, a pessoa não está representando a plenitude. Então por isso que nós não podemos estar fora. Tem gente que gosta de vir aqui no culto domingo, ouvir a pregação, mas ele não quer estar em célula. Ele ainda coloca muita dificuldade. Eu moro longe, eu moro em outro lugar. Qual o problema? Nesse tempo nós vamos jejuar e vamos orar por isso. Irmãos, e eu sinto, é o que eu queria falar, eu vou falar agora, que o Senhor estava esperando a compreensão, o entendimento para trazer uma explosão no nosso meio. Nós vamos viver um momento de explosão no nosso meio. Mas esse momento, ele vai vir com esse entendimento de que nós fazemos parte de algo muito maior. E quando nós nos reunimos, 2 ou 3, nós estamos representando, nós estamos mostrando o tipo de vida que Deus vive. Qual que é a vida que Deus vive? A vida em comunidade. Qual que é a vida que nós vamos ter no céu naquele tempo, pastor, quando o Senhor voltar? A vida em comunidade. A decisão de Deus é radical. Deus tomou uma decisão radical. Ele decidiu habitar na sua criação. Isso é poderoso. A verdadeira vida da igreja precisa ser vivida com o qual Deus vive, esse Deus triuno. E quando nós entendemos isso, de que nós somos igreja, a imagem gera domínio. Por que nós temos domínio? Autoridade. Porque uma vez que você expressa Cristo, uma vez que você faz parte do corpo de Cristo, você ganha autoridade para subjugar obras do diabo. Você ganha autoridade. Você ganha autoridade para viver esse tipo de vida. É claro que a queda, como diz em Romanos 3:23, ela produziu algo terrível. Quando Deus criou o homem, Deus deu para o homem o que? Glória. A glória nada mais é do que domínio, autoridade. Por que você acha que os animais se sujeitavam a Adão? Porque Adão tinha algo especial? Sim. Esse algo especial era dele mesmo? Não. Ele tinha uma glória. Ele era rodeado de glória. Ele era rodeado da glória. Quando o homem caiu, ele perdeu a glória. Por isso que a Bíblia diz, Romanos 3:23,
Todos pecaram e carecem da glória. Quando Jesus veio, e Hebreus 1 diz isso, Hebreus 1, 3, se eu não me engano, ou 13, quando Jesus veio, ele veio nos trazer de volta essa glória. Se a glória do Velho Testamento foi poderosa, e teve glória nesse ministério da lei, muito maior glória será o ministério da justiça, o ministério do Espírito. Eu quero que você repita após mim, diga assim: eu sou perdoado, justificado, eu fui feito a habitação do Espírito. Diga: eu sou santuário de Deus. Uma vez que você é santuário de Deus, você agora tem essa glória na sua vida. Por isso, você está diante de uma dificuldade nesses dias, não fica só pedindo, comanda, porque você tem glória na sua vida. Cristo está em você. Eu vou falar uma coisa muito radical para você, talvez você não ouvisse em lugar nenhum. Ou se você já ouviu, foi no nosso meio. Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Essa é uma verdade espiritual. Cristo está em você e você está em Cristo. Por isso que em João capítulo 15, verso 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sabe por que nós vamos frutificar muito nesses dias? Porque nós estamos em Cristo. E porque Cristo está em nós. Cristo está em nós. E essa habitação corporativa de Deus, o propósito eterno de Deus é que o homem seja a sua habitação eterna. Nós somos individualmente a habitação de Deus. Mas existe uma verdade maior e ampla, a de que só pode ser plenamente uma casa para Deus de forma corporativa. Pedro diz que nós somos individualmente pedras vivas. Mas essas pedras soltas, você sabe, é como você vai numa construção. Vou dar um exemplo de uma construção, um material de construção. No material de construção tem areia, tem brita, tem areia, brita, tem cimento. Mas eu posso chamar isso de habitação? Sim ou não? Não. É apenas um monte de materiais soltos. Mas quando você pega a areia, junta com cimento e brita, e você faz o concreto, coloca o ferro, você faz uma coluna. E você vai pegando ali os tijolos. Os tijolos separados é uma parede? Também não. Pode criar uma linda casa, uma proteção de uma família. Então, é um monte de tijolos. Mas a partir do momento que você coloca o cimento, né, a argamassa ali, o cimento do Espírito que nos une, se torna uma edificação. Infelizmente, tem muita gente que é como tijolo no material de construção. É crente, mas está desconectado. Não quero te acusar. Eu quero convidar você para entender o propósito de Deus. Eu quero convidar você para se unir, porque quando nós estamos unidos, nós fazemos parte de um edifício, de uma edificação muito maior. Que nesses dias os seus olhos sejam abertos para você entender a igreja como expressão do corpo de Cristo. A célula é a expressão mais básica da igreja e a sua função também é expressar Cristo sendo o seu corpo. Isso nos mostra a seriedade de cada membro da célula funcionar de forma apropriadamente. Se cada um tiver entendimento, clareza de que ele faz parte do corpo de Cristo, nós experimentaremos uma revolução. Infelizmente, nós temos muitos membros que não entenderam o seu propósito no corpo. Aí ele pensa que só o líder é que tem uma função, ou o anfitrião. Irmãos, Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça. Mas eu te pergunto, Cristo é somente o cabeça? Não, ele é também o corpo. Hoje, Cristo é a união da igreja, com ele como cabeça. Isso é mostrado claramente em 1 Coríntios por Paulo. Né? É tão interessante que quando nós estamos unidos, nós mostramos Cristo. Paulo estava perseguindo a igreja, os cristãos,
E aí o Senhor falou para ele: por que me persegues? Ele: quem és tu? Nem ele não sabia. Quem és tu? Você vê, ele estava perseguindo a igreja, mas o Senhor foi que estava perseguindo ele. Porque Cristo é em nós. A igreja é a expressão de Cristo. Cristo se expressa por meio do seu corpo, que é a igreja. Vamos repetir isso? Cristo se expressa por meio do seu corpo, que é a igreja. A Bruna está dizendo: que exemplo magnífico, é verdade. Entende isso? Você já imaginou você fazer uma parede sem 10 tijolos? Vai ficar aquele buraco. Tem irmãos que ainda estão naquela coisa: não, hoje eu não vou na célula, não. Eu fico tão feliz que tem irmãos que valorizam tanto que eles programam às vezes a viagem dele depois da célula. Procuram voltar antes. Oh, como esses irmãos entenderam. Mas tem gente que fica 2, 3 semanas. Por qualquer coisinha ele deixa de ir na célula. Será que ele entendeu que ele faz parte do corpo de Cristo? Será que ele entendeu que ele expressa Cristo? Será que ele entendeu que ele é uma mão às vezes no corpo? Cabeça? Na matéria da mão, de pegar coisas, a mão é autoridade. O cérebro deu uma informação, deu um comando, e a mão foi lá e pegou. Mas a mão clicou aqui para começar essa live. Os olhos teve que ler, está lendo aqui agora. O cérebro teve que raciocinar, mas o corpo também está aqui. A voz tem que funcionar. O meu corpo está vivo, expressando aqui imagens, né? Também comunicando com você. Quem que é importante aqui? Quem que é o mais relevante? Todos. É preciso você entender que você faz parte do corpo de Cristo. É preciso você entender que a nossa célula não é só mais uma reunião. Existe a diferença da célula e a reunião da célula. Quarta-feira é a reunião da célula. Mas a célula é quando nós estamos juntos, nos encontramos, oramos um pelo outro, se preocupamos um com o outro. É quando você entende que você faz parte do corpo de Cristo. Eu creio que um avivamento nos aguarda. Quero finalizar dizendo isso. Eu creio que um avivamento nos aguarda. Essa é a vontade de Deus para cada uma das nossas células. Precisamos expressar a imagem para que a autoridade e o domínio se manifestem. Isso é algo poderoso. Você consegue imaginar o que acontecerá quando cada uma de nossas células tiver a revelação do propósito eterno de Deus? Um avivamento nos aguarda. Eu vou orar por isso. Eu vou orar para que o Senhor te abra os olhos. Eu estou muito empenhado. Se você não comprou o livro, você tem a oportunidade de mandar uma mensagem para o seu pastor. E esse livro vai chegar na sua mão ainda essa semana. É preciso orar, ler sobre isso. É preciso ter olhos abertos. Mas a palavra e a frase que eu quero encerrar esse dia de hoje é essa. Um avivamento nos aguarda. Sabe por que o avivamento nos aguarda? Porque nós estamos tendo o entendimento, a clareza, a revelação de que nós somos partes de algo eterno. E quando nós estamos juntos, quando eu e você, 2 ou 3 ou mais, numa célula, num culto, estamos juntos, nós estamos expressando Cristo. Ah, como isso é poderoso. Agora imagina isso. Pessoas que outrora eram pecadoras, inimigas de Deus, que usavam seu corpo para o pecado. Alguns usaram seu corpo de forma errada para promiscuidade, para vícios. Hoje um irmão estava aqui na oração, ele já teve problema com vício. Hoje é uma bênção aqui no nosso meio, veio orar aqui hoje. Ele me mostrou uma foto de quem ele era alguns anos atrás. Irmão, dava para você ver demônio no olho dele. Eu só falei isso aqui, não estou revelando o nome, porque ele mesmo falou. Ele falou, na hora que eu vi a foto, eu falei, nossa, só de olhar nessa foto você vê demônio. Ele falou assim, pastor, não tinha demônio aqui? Hoje, ele é um anfitrião nosso. Está tão apaixonado, não falta culto. Tem dia que ele vem em 2 cultos, de manhã e à noite. E estava aqui orando já. Nem líder não é, mas veio orar. Você imagina esse irmão que antigamente usava seu corpo para os vícios? Era casa de demônios. Hoje ele foi limpo, perdoado e pode representar Cristo. Ah, meu Deus, isso é uma evolução.
Um avivamento vai acontecer na Vinha, Minas Gerais, Antônio. Em Uberlândia também. Isso é fundamental, Marcelo. Entender quem você é em Cristo. Meu Deus! Um corpo que era usado para promiscuidade, outro para os vícios, foi limpo, perdoado e agora é membro do corpo de Cristo. É muita graça. Eu creio que nós vamos viver uma revolução. Você ora junto comigo agora? Você ora junto comigo com esse entendimento, com essa revelação? Pai Santo, obrigado, porque já no primeiro dia, na primeira live, nos primeiros minutos, uma explosão de revelação começou a acontecer no nosso coração. Obrigado, Jesus, por esse ensino tão poderoso. Quero te louvar pela vida do pastor Aloísio, que tem nos servido uma comida celestial. Pai, obrigado, porque outrora eu era casa de demônios. Outrora eu era pecador. Eu vivia uma vida errada, usava meu corpo para o pecado. Mas eu fui alcançado, eu fui perdoado, eu fui limpo. Na ilustração eu fui, ó Deus, limpo, uma correção de rota. Mas hoje eu faço parte do propósito eterno de Deus. Hoje eu represento Cristo juntamente com os meus irmãos. Que esta revelação, que este entendimento tome o nosso coração. Que o nosso espírito possa tocar no espírito da palavra e recebemos transformação, luz, entendimento, clareza. Eu profetizo que serão dias de crescimento, serão dias de avivamento. Eu profetizo e declaro em nome de Jesus que experimentaremos, ó Deus, de um derramar de revelação, de entendimento, de clareza do propósito eterno de Deus. Eu profetizo e chamo à existência que os líderes das nossas células, anfitriões, membros, vão ter olhos abertos para entender o propósito eterno de Cristo. Para entender que nós somos parte do corpo de Cristo e nós experimentaremos um avivamento nesses dias, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa. Convide alguém para estar comigo amanhã. Eu vou deixar essa live salva 24 horas. Quando eu começar outra manhã, eu vou excluir essa. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir, aprender, ser ministrado com esse entendimento de hoje, você vai mandar essa live para ele. E eu espero você aqui hoje na Videira Belo Horizonte, às 20 horas. Se você chegar mais cedo, 19h30, 19 horas, o prédio já vai estar aberto, você vai orar aqui. Você vai orar abençoando a nossa reunião, as células. São dias de avivamento. Amém? Tchau. Deus te abençoe.